Ouça aqui, meu irmão, deixa eu contar um segredinho para você. É impossível viver o cristianismo sem Cristo. Vou repetir. É impossível viver o cristianismo sem Cristo. Pastor, mas tem gente que consegue, tem um monte, irmãos, que parece que está vivendo o cristianismo. Mas eu insisto novamente, repita comigo, é impossível viver o cristianismo sem Cristo. Como eu e você precisamos estar atentos a isso, irmãos. É na hora da adversidade, é na hora do furacão, é na hora da tempestade, é na hora do tsunami, que a gente descobre o nível de maturidade e de relacionamento que nós temos com o Senhor, com a sua palavra e com o Espírito Santo. Eu falei que neste mês de maio nós vamos tratar muito a respeito de família. Hoje eu vou começar só dar um apertãozinho, só começar um pouquinho. E aí, aguarde a partir da semana que vem. Mas como isso precisa chamar a minha e a sua atenção, que vivemos o cristianismo. Eu era criança, e quando eu era criança eu falava assim, puxa vida, como eu gostaria de ter nascido na época de Jesus. Imagina Valdeci, andar com ele, sentar lá no Monte das Oliveiras. Eu tive o privilégio, fui uma vez só para Israel, e eu sentei lá, eu falei, poxa vida, que inveja santa daqueles homens. Como eu gostaria de ter estado naquela época, andar com ele, conversar com ele. Imagina, eu ia dar uma pedrada lá no Zaqueu, para ele, sai daí, deixa eu ficar aí, para a hora que o mestre passar, ele falar para mim, desce Davis, da sua casa, desce dessa árvore, porque convém pousar na sua casa. Eu falei, Senhor, vamos para Atibaia agora, né? Então, mas com uma mentalidade ainda infantil, porque ouça aqui, irmãos, quando o mestre saiu, ele disse, eu vou deixar com vocês um auxiliador, alguém que vai andar com vocês, alguém que vai caminhar com vocês. Irmão, se eu estivesse no Monte das Oliveiras, ou se eu estivesse na época de Jesus, Jesus quando esteve conosco, ele esteve mesmo sendo Deus, ele viveu na terra como um homem, foi o Deus encarnado. Ele não pôde, não, ele pode fazer qualquer coisa, mas como homem, ele se limitou a viver 100% como homem. Isso significa que ele estava em lugares específicos. Quando ele estava em Nazaré, ele estava em Nazaré. Quando ele estava em Cafarnaum, ele estava em Cafarnaum. Quando ele estava no Jordão, ele estava no Jordão, ponto. Ele não estava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Mas Deus, poderoso Deus, ele disse, eu vou fazer algo com vocês, muito poderoso, muito maravilhoso. Porque aqui, não, aqui, obrigado. O grandão, não é você. Porque aqui na terra, enquanto homem, eu estou na Judeia, eu estou em Cafarnaum, eu estou em vários lugares, mas eu estou em lugares específicos. Mas ouça aqui, eu vou mandar alguém que é no mesmo nível que eu. Só que ele não vai estar em lugares específicos. Ele vai estar com vocês o tempo todo. Ele é como eu. Ele sou eu com você aqui na terra. Irmão, se nós não entendermos isso, o cristianismo para nós será extremamente limitado. E por isso Paulo ora para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Se nós soubéssemos, irmãos, quem está na nossa casa, quem está no nosso carro, quem está conosco em todo o tempo, o problema, irmãos, é que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
e que muitas vezes o diabo cegou o nosso entendimento. Nós precisamos entender. Ouça aqui, você veio ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo para você: eu não estou em Jerusalém, eu não estou na faixa de Gaza neste momento eu estou aonde você está. Quando você levanta, eu estou com você. Quando você dirige, eu estou com você. Deixe eu guiar a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Obrigado, viu, querido? Peguei alguém forte, né? Grandão. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Você acredita na Bíblia, irmão? Acredita? Me ajuda aí, Dri. Gálatas capítulo 5, verso 16. E eu vou seguir aqui, siga no seu, e eu vou seguir ali. Amém? Podemos começar, irmãos? Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu rogo, o Espírito Santo, traga entendimento ao nosso coração, de quem Tu és, e aquilo que o Senhor espera de nós, enquanto vivemos aqui na terra. Faz isto, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, eu peguei agora um pouquinho de pó, beleza? Vocês conseguem enxergar? Conseguem enxergar? Se alguém falar que enxerga, eu vou falar: você é um Pinóquio, seu mentiroso. Mas tem um pouquinho de pó aqui. O que é que eu quero que você entenda? Que o pouquinho de pó que eu tenho aqui é o que representa a minha e a sua vida diante da eternidade. Entenda que a eternidade é todo o carpete. Está aqui junto comigo, vocês estão junto comigo aqui. O pouquinho de pó que tem aqui na pontinha do meu dedo, se a gente juntar tudo, representa, até montar esse carpete inteiro, representa aquilo que é a eternidade. O que isso significa, Simone? Que 90, 100 anos aqui não faz nem de perto cosquinha em algo chamado eternidade. Agora, como eu e você precisamos acordar para a vida, para o pouco de vida que temos aqui na terra. Ai, pastor, eu estou sonhando em viver 120 anos. E quem disse que 120 é muito perto de algo chamado eternidade, Rodrigo? Não é nada. Todavia, contudo, para que eu e você possamos desfrutar daquilo que Deus sonha na eternidade, nós vamos precisar ser provados e aprovados neste pó de tempo que nós vamos viver aqui na terra. E por isso eu e você temos que tomar muitíssimo cuidado, Roque, em como é que nós vamos viver aqui na terra. Porque a vivência nossa aqui, a nossa fé, aquilo que nós vamos nos relacionar com Deus e a sua palavra, definirão a nossa eternidade. Repita comigo: o meu futuro, ele é construído por aquilo que eu faço e deixo de fazer. Porque a fatura demora, mas ela chega para tudo, no trabalho, na minha casa, no meu casamento e para a eternidade também. Está claro isso, irmãos? Então vamos seguir aqui. Por isso, é Deus falando comigo e com você. Como é que eu tenho que viver, irmãos? Leia o texto, irmãos, vamos lá. Por isso, digo o quê? Vivam e de modo nenhum o quê? Satisfarão os desejos da carne. A Bíblia está dizendo para mim e para você que eu e você e este Espírito, embora a projeção está com tudo maiúsculo, a sua Bíblia, este Espírito, dá uma olhada aí que ele está com E maiúsculo, certo? O seu E aí é de um E maiúsculo, representando o Espírito Santo de Deus. A Bíblia está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo para mim e para você, Marcelo, viva no Espírito.
E como é que eu e você vivemos no Espírito? Ouvindo a sua voz e a sua direção. Lendo a palavra de Deus, procurando o que é que Deus espera de mim, ouvindo a voz do Espírito Santo que sempre nos dirige. O problema é que muitas vezes nós estamos tão agitados, com tanta coisa, que a gente ouve todo mundo, menos o Espírito Santo. E como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, em tudo aquilo que a gente faz, porque cantar é lindo, irmãos. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu prazer é te louvar. Ó, o que é que eu estou cantando? Espírito Santo, o que eu estou fazendo? Está adorando o teu nome? A forma como eu tratei, a forma como eu resolvi, a forma como eu estou lidando. E como a gente consegue isso, irmãos? Espírito Santo, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Senhor, põe em ordem aquilo que está em desordem dentro de mim. Deus não está à procura de homens e mulheres perfeitos. Deus está à procura de gente que quer que o perfeito cuide dele, ensine-o e nos torne cada dia mais semelhantes a ele. Irmãos, é algo tão simples, mas algo tão necessário, fundamental e poderoso, e que sem isso é impossível viver o cristianismo. Mas nós estamos com um monte de igreja, irmãos, cheia de gente, mas vazia de Deus. A gente tem um monte de crente que tem tudo, menos Deus. Tem uma boa música, e eu mencionei isso hoje de manhã, que Deus nos livre de estarmos na casa de Deus, sem o Deus desta casa. Há um certo pastor, não me lembro se foi Billy Graham, quem foi que mencionou? Foi alguém que diz o seguinte, que se o Espírito, preste atenção porque isso é importante, se o Espírito Santo for retirado de algumas igrejas, as igrejas nem perceberão que o Espírito Santo não está mais lá. Algumas pessoas estão tão acostumadas a tocar e cantar, e a fazer, a conduzir a câmera, a mexer na projeção, a arrumar os carros no estacionamento, a trabalhar, elas são tão boas naquilo que elas fazem. Eu falo isso, irmãos, com a espada virada para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho lido e lido muito, estudado muito. E eu corro um grande risco, Dani, de por causa do conhecimento, eu subir aqui sem dependência, Marisa, do Espírito Santo. Porque eu sei o que falar. O que não falta para mim é assunto, irmãos. O que não falta para mim são pontos. O que não falta para mim são exemplos. E isto pode ser, ao invés de me ajudar, isto pode ser o meu maior obstáculo em relação a Deus. E uma vida dependente do Espírito Santo. Como eu e você, irmãos, na forma como a gente lida com o nosso casamento, com o nosso trabalho. Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, eu quero o meu desejo, a minha vontade, mas, todavia, contudo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, eu já fiz umas loucuras, que eu falei, Senhor do céu, como que o Senhor me deixou fazer isso? Eu orei, Senhor, para que eu não fizesse as coisas da minha cabeça. E como que o Senhor me deixou fazer isso? E de repente, aí Deus mostrou que era Ele usando para colocar, para tirar, para fazer, para levantar, para derrubar. Eu já fiz algumas loucuras, literalmente loucuras, né? Eu já pulei no colo de gente que estava com cirurgia marcada para a coluna. Já fiz uns negócios, irmão, louco. Um outro que estava para fazer uma cirurgia na lombar, eu chamei e pedi para ele segurar 10 Bíblias de um lado, 10 Bíblias no outro, e eu não sabia que ele estava com cirurgia marcada, e Deus curou. Olha uns negócios loucos, irmãos. Eu já falei muita coisa aqui. Uma vez, uma mulher, eu vou falar porque nenhum de vocês aqui estava na época, e nenhum de vocês sabe, com exceção da minha esposa. Uma vez entrou uma senhora na nossa comunidade, uma jovem senhora, e eu não sabia que ela era uma mulher de programa. E eu peguei, no meio do culto,
Falei, querida, eu posso usar você de exemplo? Era visitante, irmãos. Aí eu peguei e falei, eu posso usar você de exemplo? Ela, sim, então tá bom. Você representa aquela mulher, a prostituta que se aproximou de Jesus. Mas o Cristo que olhou para aquela prostituta e disse para ela, vá e não peques mais. Ele diz a você, vá e não peques mais. Acabou o culto. Um monte de gente falou, nosso pastor é louco. Essa mulher não vai voltar nunca mais aqui. Olha o exemplo da mulher, a primeira vez da mulher. Aí o que ocorreu? Terminou o culto. Quando eu vejo, a mulher estava na fila. Um monte de gente que fica às vezes para me dar um abraço, me cumprimentar. Aí ela fica na fila. Eu falei, nossa, vou apanhar até não aguentar mais. O que eu tinha na cabeça de usar a mulher como prostituta? Aí ela chega em mim e fala assim, quem te disse que eu sou uma prostituta? Falei, querida, me perdoe, era um exemplo, eu só estava ilustrando. Não, eu sou uma prostituta, mesmo. E Deus te usou para falar comigo. Irmãos, e eu falo isso com profundo temor e tremor. Volta para mim no texto. Que Deus quer que eu e você, irmãos, nós vamos nos envolver em tanta enrascada na nossa vida, no nosso trabalho. Você já se colocou diante de situação que você não sabe como resolver? Eu já me coloquei em inúmeras situações, inúmeras, no meu trabalho, irmãos, constantemente me ligam da corretora. Hoje eu sou chamado assim, para resolver problema de bomba atômica. O dia a dia meu pessoal resolve, mas quando eles não conseguem resolver, eles me ligam. E ligam, Davis, deu um pepino aqui, nós não sabemos como resolver, o que nós vamos fazer? Aí o que eu faço? Eles contam para mim o problema, eu falei, nossa, eu nunca tive isso. Vamos fazer o seguinte, me dá meia hora, nós vamos orar. Irmãos, é o que eu faço, pergunte para quem trabalha comigo. E no meio da oração, de repente, do nada, às vezes Deus não fala nada. Aí eu ligo para a corretora, e aí Davis, o que Deus falou com você? Nada. Então não vamos fazer nada ainda. Mas e aí, a pessoa está esperando uma resposta. Eu falei, não faça nada ainda. Aí eu invado a madrugada, orando e buscando a Deus, Senhor. E aí o que eu faço, Senhor? Eu preciso de uma solução. Aí de repente, no meio, me vem uma ideia. Ligue para tal pessoa, escreva isso, faça isso. Aí eu ligo de manhã para a corretora e falo, olha, procura o e-mail de tal pessoa, escreva isso e manda. Aí 3 dias depois eu recebo a informação. Davis, aquele caso foi liberado. E já pagaram a indenização do cliente. Eu falei, meu Deus, maravilhoso. O que é que eu estou querendo colocar aqui, irmãos? Dá para andar aqui normalmente? Aqui? Aguenta? Posso me sentir em casa aqui? Pode? Então tá bom. Vamos lá. O que é que eu estou querendo colocar aqui? Que Deus precisa ser Deus, fora daqui. Vou repetir. Aqui, irmãos, todo mundo tem cara de anjinho. Dá uma olhada para o seu irmão. Chama ele de anjo, anja que caiu, não caiu do céu não, irmãos. Quem caiu do céu é só o demônio. Vamos lá. Aqui a gente tem tudo cara de anjo, irmãos. Não é? Né, seu Celso? A gente tem tudo cara de anjo. Agora, aonde é que o chifrudo aparece? Aqui dentro não, irmãos. Já teve uma vez aqui que chegou para mim e falou assim, eu sou satanista. Eu falei, satanista é coisa nenhuma, irmão. Se fosse satanista, você não tinha me dado um abraço, nem entrado aqui, você não tinha. Toma vergonha na sua cara e entrega a sua vida para o Senhor Jesus. E está aqui frequentando a nossa igreja, graças a Deus. Ele e a família inteira. Então, ouça aqui, o que eu estou querendo chamar a sua atenção, é que eu e você, precisamos ligar a nossa anteninha com o Espírito Santo, que não está só em Israel, que não está só com os olhos azuis americanos, que não está só na Europa. Deus disse que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E quando eu não vivo com essa ótica, Amauri, o diabo ri na arquibancada da minha vida, porque aí eu me torno um menino, eu me torno marionete nas mãos do diabo. Agora, quando eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está comigo através do Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele vai me ensinar, a Bíblia diz que eu não posso viver
sem o Espírito Santo. Eu preciso andar com Ele, caminhar com Ele. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Vou falar na próxima semana a respeito de hábitos atômicos. Nós precisamos comer a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. E a qualquer momento o Espírito Santo vai usar aquela palavra para vir como uma bomba na sua mente e no seu coração. Agora eu preciso me alimentar da palavra, me alimentar de Deus. E principalmente crer que Ele existe e que Ele está comigo. E que até quando Ele se cala, Ele está falando. Porque o silêncio de Deus fala muito comigo e com você. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: continue crendo, eu estou aqui. Continue crendo, eu estou aqui. Você pode aplaudir a presença dele? Glória! Olha lá! Vivam pelo Espírito. Diga para o seu irmão: viva pelo Espírito. Isso significa que eu não posso sair de casa sem pedir: Espírito Santo, vai comigo. Mas pastor, ele já disse que vai. É igual, irmão, é igual, é no sentido de ser educado, de despertar a sua fé. É você dizer: Espírito Santo, vem comigo. Meu filho pregou aqui, mencionando que ele tem procurado desenvolver o hábito de quando acordar, ele dar: bom dia, Pai Celestial. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Tem até um livro, né? Bom dia, Espírito Santo. Mas a questão de assim, a consciência. Irmãos, muitos de nós vivemos como se Deus só estivesse na igreja, ou só estivesse na hora que o trem vai passar por cima, que o carro, que o raio. Não, irmãos, Deus está comigo e com você em todo o tempo. E eu preciso ver, porque essa consciência vai me proteger de pecar. Esta consciência vai me levar a uma vida de santificação, porque eu vivo nele e para ele. Agora eu não preciso que alguém me diga: crente pode fazer isso, crente não pode fazer isso, crente pode assistir isso, crente não pode assistir isso. Não, não existe isso para mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim, Jesus está comigo, o Pai está comigo. E agora, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Aí o cara vem e bate no seu carro: se não for para te adorar. A vontade que você tenha de quebrar o carro do cara, não a cara do cara e o carro dele também. Não, é neste momento, irmãos, eu falo isso com profundo temor e tremor. Repita comigo: é na hora da adversidade que eu revelo o quanto os meus ouvidos estão atentos a ouvir o Espírito Santo, a andar no Espírito. Espírito Santo, a vontade que eu tenho é de pegar naquele cara. Olha o que ele fez, olha como ele foi imprudente, olha o que minha esposa está dizendo para mim, que ingrata. Olha o que o meu marido está fazendo. Mas Senhor, eu não vivo por mim, eu vivo pelo teu Espírito que habita em mim. Espírito Santo de Deus, a vontade que eu tenho é essa, mas Senhor, o que o teu Espírito quer que eu faça. Pastor, o senhor não está falando de casamento e de família? Estou falando de casamento e de família. Como é que você quer tratar seu pai e sua mãe? O Espírito Santo vai conduzir você a como tratar seu marido, sua esposa. Não adianta eu colocar 10.000 regras de como tornar uma esposa feliz, como tornar um marido feliz. Sabe por quê? Porque a hora que acontecer, que a coisa sair fora do controle, aí vai acontecer. Alguém lembra? É da época de Pato Donald? Tem um povo aí dos Pato Donald aí, tem um monte de gente aqui que assistiu o Pato Donald. Mas tem uma época, um desenho do Pato Donald, que ele era super legal, mas na hora que ele senta para dirigir, ele vira um monstro. Lembram desse desenho? Aí quando ele senta no volante, ele se transforma.
ele estava brincando com os amiguinhos, e agora, só que na hora que ele sentava no volante, irmãos, tem crente que quando senta no volante do carro, irmãos, tem marido que quando a esposa não faz, quando a esposa diz não, ei, em espírito, em verdade, irmãos, diga assim: eu preciso andar em espírito, dentro da igreja e fora da igreja. Irmãos, eu não vou me delongar hoje a gente tem ceia, mas o que eu quero chamar a sua atenção é este versículo 16, vivam pelo Espírito, vivam na dependência do Espírito Santo. Senhor, a vontade que eu tenho é de dar na cara do pastor. Olha o que ele falou a meu respeito, olha o que ele está fazendo, olha o que... Eu lembro no outro prédio, alguns de vocês aqui conhecem, por isso eu não vou mencionar, quer dizer, eu vou mencionar o nome, porque ele já se arrependeu, mas alguns de vocês, quantos conheceram o Rogério que cantava lá em Itaquera? Rogério da Nívia. Ele vinha para o culto, ele dizia assim, todo culto ele falava: é hoje que eu vou quebrar a cara do pastor. Ele disse que a maior vontade dele era, depois que acabasse o culto, dar uns 5, 6 murros na minha cara. Assim, tudo que eu falava era indireta para ele, para acusar ele. Ele ficava assim: seu dia vai chegar, seu dia vai chegar. Só que ele, graças a Deus, nunca chegou. Graças a Deus, né? O cara era forte, né? E aí, mas nunca chegou. Mas ele contando para mim na casa dele, rindo. Falei: pastor, todos os dias que eu ia para a igreja, eu dizia: seu dia vai chegar, seu dia vai chegar. E a vontade, pastor, de bater em você era louca, me dominava. Mas eu continuei assistindo o culto. E a palavra de Deus alcançou o meu coração. E hoje eu não quero bater em você. Eu quero preparar uma comida e eu quero que você vá almoçar na minha casa. Mas o que eu quero pontuar aqui, que a palavra de Deus agredia ele. Ouça aqui, irmãos. A minha intenção, entenda o que eu vou dizer, a minha intenção é agredir você. A minha intenção é confrontar você. Você entende isso? A minha intenção é confrontar mesmo. Porque a pior coisa, irmãos, é a gente achar que está bem e não está bem. Por que a Previdência está quebrando? Porque as pessoas estão fazendo algo chamado medicina preventiva, check-up. As pessoas estão cuidando mais da saúde. As pessoas, elas estão, mesmo se sentindo bem, elas estão indo no hospital fazer check-up. O médico pergunta: o que você tem? Eu não tenho nada, eu acho que eu estou bem. Então o que você está fazendo aqui? Estou fazendo um check-up para descobrir se verdadeiramente eu estou bem. Porque o normal do ser humano é ir para o hospital só quando o quê? Quando a coisa dói. Homem principalmente, homem, raça. Raça, às vezes o homem está doendo. Eu, quando tirei minha vesícula, ele olhou para mim e falou: você é louco, você não sentia dor? Falei: sentia. E por que você não foi para a cirurgia? Não, eu tomava uns remedinhos e passava dor e eu continuava. Falei: nossa, eu faço cirurgia de vesícula quando a pessoa já está com 2, 3 pedras. Você está com 45 pedras. As pessoas gemem de dor com 3, você estava com 45, e o que você estava fazendo? Eu estava levando. É homem é assim, não gosta de hospital. Trazendo para o mundo espiritual, homem não gosta de ser confrontado. Mulher não, eu estou ruim mesmo, me ajuda. Homem não, está bem? Está rasgado por dentro. Você está bem? Tô. Você está bem? Tô. Não é assim? É um homem. E pensa que a gente aprendia quando era criança: homem não chora. Só em filme de cachorrinho que morre, aí você pode chorar. Fora de... Eu falo que eu assisti. Vocês já assistiram aquele filme com Richard Gere? Aquele Sempre ao Seu Lado? Misericórdia, irmãos.
Quase que eu tive desidratação. Só para você ter uma noção, no meio do filme, nós paramos o filme, eu fui para o banheiro enquanto minha mãe pegou um rodo para enxugar minhas lágrimas, assim. Exagerado, né? Mas chorei, irmão. Teve que parar o filme, de tanto que eu chorei por causa do filme. Mas volta aqui. Mas nós, muitas vezes, irmãos, a gente não baixa a guarda. Que é o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Não se irrite com as pessoas. O único culpado dos seus problemas e das suas irritações é você mesmo. Vou repetir. O único culpado no jogo da sua vida, quando as coisas dão errado, é só você. Não é sua esposa, não é seu marido e não é o pastor também. Está claro isso, irmãos? Por quê? Porque quando nós vivemos no Espírito, a gente não... Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, tem até no YouTube, joga lá, Isca de Satanás. Quem não gosta de ler, quem gosta de ler, compra. Viu? John Bevere, um livro maravilhoso, chamado A Isca de Satanás. Alguém já leu ou ouviu esse livro? É top ou não é? Top demais. O livro trata o quê? De pessoas que ficam ressentidas com outras pessoas e mordem a isca do diabo. Irmãos, só tem um culpado dos seus problemas, é você. Não é o patrão, não é o gerente, não é o cara que deu uma freada em você. Olha Estevão, irmãos, Estevão, as pessoas estavam apedrejando Estevão, um homem guiado e que vivia no Espírito. O que ele disse? Pai, não impute a eles este pecado. Não caia sobre eles a consequência do que eles estão fazendo de errado. O que é isso, irmãos? Um homem que vivia no Espírito. Então, quando alguém dá uma fechada no seu carro, quando um gerente comete uma injustiça com você, quando seu filho te provoca ao extremo, quando sua esposa, minha não, ela não está aqui, quando ela me provoca ao extremo, o que eu preciso me lembrar? Que eu preciso viver no Espírito. Irmãos, sem o Espírito Santo você não vai conseguir resolver os seus problemas. Eu vou repetir, sem o Espírito Santo, sua inteligência, sua beleza, sua posição social não vão conseguir resolver os seus problemas. Mas quando o Espírito Santo controla você, verso 25, por favor. Depois você leia na sua casa toda a sequência desse versículo 16 até o versículo, porque era para eu falar a respeito de pacto, irmãos, que o pastor Carlos Alberto pregou de manhã, mas não dá para viver uma vida de pactos e de aliança sem andar pelo Espírito Santo. Olha o verso 25. Já que, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Já que vivemos no Espírito, que mais? Andemos também pelo Espírito. Irmãos, você tem duas opções. Entenda, não é a sua força, é a força dele que vai guiar você. Você entende? Para algumas coisas, solta aqui, ele consegue resolver. Você entende? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem problemas no seu casamento, no seu trabalho e na sua vida, que isso daqui resolve. Existem coisas, irmãos, se você não estiver com Ele, e quando a gente percebe que a gente está vivendo sem Ele, quando a gente não consegue resolver os nossos problemas, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você não conseguir resolver o problema no seu casamento, na sua vida, na tentação, é nessa hora, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Irmãos, como Deus quer que eu e você andemos no Espírito, porque Ele é que pode resolver tudo. Não há nada demasiadamente grande, não há nada impossível para aquele que abriu a boca e criou todas as coisas. Agora eu preciso pedir. Começa com a atitude de levantar da sua casa, levantar da sua cama. Espírito Santo, sê comigo. Espírito Santo, eu sei o que fazer no meu trabalho, eu sei o que estudar, eu sei como cuidar da minha casa, eu sei como cuidar dos meus filhos, mas Espírito Santo, eu quero lhe pedir, me ajuda, me orienta, me dá direção, porque tu sabes aquilo que eu não sei. Irmãos, o Espírito Santo, ele precisa ser para mim e para você como um Waze. Eu já tive oportunidades, irmãos, e que o Waze disse assim: entra para a direita. Eu falei: para que eu vou entrar para a direita? É mais fácil aqui, ó, seguir reto, está aqui mais tranquilo. E ele mandando entrar para a direita, eu continuei, teimoso, continuei. E ele, faça um retorno. Faça um retorno. Amor, desliga esse negócio aqui que eu entendo mais do que ele. Chegou lá na frente, estava vendo uma passeata. E aí, um monte de desobedientes como eu, seguiram lá. Aí eu fiquei travado, eu não conseguia dar ré, eu não conseguia ir para frente. E o Waze só dizendo assim: faça um retorno e volte para a rota anterior. E aí eu brinquei com a minha esposa. Todas as vezes que eu sei o caminho e o Waze manda, eu falo assim: amor, ele vê o que eu não vejo e sabe o que eu não sei. Então vamos fazer o que ele está mandando. Hoje, para vir para cá, eu fui buscar o pastor Carlos Alberto na casa dele. O Waze mandando entrar à direita. Aí o pastor Carlos Alberto, segue reto, Deise. Falei: pastor, mas o Waze está mandando entrar à direita. Mas pode seguir reto que eu conheço. Pastor, com todo respeito, deixa eu seguir o Waze. Aí, tá bom, o carro é seu, então tá bom. Mas o melhor caminho, eu sei, pastor, mas eu já me dei mal quando eu desobedeci ele. Então eu entrei pela direita. Irmãos, deixe que o Espírito Santo guie você. Não responda, não haja, não tome decisões, sem que você tenha claro que o Espírito Santo disse: vai e faça. E quando ele não falar, ele está dizendo: não faça nada ainda. Calme, espere. Obrigado. Verso 16, para nós caminharmos enquanto a banda sobe, para nós encerrarmos aqui. Verso 26. Vamos ler juntos? Vamos lá. Verso 16. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não sejamos presunçosos. O que é ser uma pessoa presunçosa, irmãos? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço, tenho experiência. A Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Sequência do texto. Aí acabou ali. Irmãos, não, vai para o próximo, que é o 6:1. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês são espirituais, devem fazer o que com as pessoas? O que a gente tem que fazer com quem pisa na bola, que não ouviu o Espírito Santo, que tomou uma decisão precipitada? O que a gente tem que fazer? Nós devemos o que? Restaurar. Com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um, de não ser tentado. Amém? Era só isso que eu tinha que falar. E se você está aqui hoje, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que está aqui no papel não é o que eu preguei para vocês. E lá em cima, e eu estava, porque eu acordei de madrugada para orar, e que Deus me livre de subir aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus me livre. Orem por mim. Vou repetir, orem por mim.
Só Deus sabe o temor e o tremor que eu tenho, porque como homem eu posso errar. E já errei, e vou errar muito ainda, irmãos. Mas como eu tenho clamado para que Espírito Santo me ensine a corrigir, me orienta, me socorre, trata comigo. Porque, irmãos, a nossa inteligência e a nossa capacidade muitas vezes mais destroem do que constroem. Eu sei como cuidar do meu filho. Eu sei como cuidar da minha filha. Menos. Eu sei como resolver essa questão. Menos. Viva no Espírito. Espírito Santo. Como que eu tenho que resolver isso? Me ajuda. Me orienta. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.